E, de modo geral, não confie em promessa de político sem vergonha, porque não existe nem lagosta nem picanha infinita. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos espectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu sou o Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje iremos falar sobre um tema de interesse nacional. Do que iremos falar, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a legitimidade do poder estatal. Nós iremos entender que, dentre todos os processos políticos e administrativos, nem sempre o representante que está no poder, ele é legítimo. Claro, ele tem que ser legalizado, a lei deve permitir que uma pessoa lidere as outras, que represente um país. Mas o que torna aquele representante, o que torna uma medida política, além de legalizada perante o povo, além de institucionalizada dentro de uma constituição formal, também o torna legítimo? Será que é o processo democrático? Será que é a sua competência? Será que é o seu carisma diante de um povo? Nós iremos entender um pouco isso. Guilherme, eu gostaria de entender, primeiro, do seu ponto de vista. O que é que você acha, por exemplo, a respeito, vejamos, das causas que levam uma pessoa ao poder? Você acha que hoje em dia, por exemplo, as pessoas ainda têm aquela valoração, aqueles princípios morais de chegar ao poder para representar um povo? Ou então, na maioria das vezes, pela sua perspectiva talvez, os parlamentares chegam ao poder por meio do processo democrático, mas com uma visão deturpada do que é de fato estar no poder? O que você acha a respeito disso? Sobre essa questão que tu me perguntaste, o sistema político atual ele funciona de maneira totalmente populista. Isso é algo que a gente não pode negar. Uhum. Inclusive, acontece muitas vezes, eu não vou citar nomes aqui, mas às vezes ocorre de ter um político, determinado político, que ele ascendeu ao poder, e você percebe pela conduta dele, pelo histórico da pessoa, que ele aparentemente é uma pessoa que talvez não seja uma pessoa totalmente honesta, mas pelo menos uma pessoa sincera. E às vezes ele se vê colocado em uma situação em que ele vai ter que optar por fazer uma determinada coisa que vai trazer um prejuízo muito grande para a população, algo que a princípio não seria, acredita-se que não seria a intenção dele, mas por que ele vai ter que fazer isso? Justamente porque se ele não fizer, ele se torna uma pessoa impopular. E ao se tornar uma pessoa impopular, ele não consegue se reeleger, ele não consegue colocar sucessor, ele vai acabar prejudicando o próprio partido dele, são coisas que acontecem demais. E por que normalmente isso acontece? A gente já falou disso já algumas vezes. As pessoas, normalmente, elas não têm acesso a uma educação suficiente que faça com que elas entendam princípios de macroeconomia, que faça com que elas entendam como está a cultura do país em si. E às vezes a pessoa acha que um determinado tipo de programa, que um determinado projeto governamental, que é implementado, ele vai trazer um benefício muito grande para a população, e às vezes ele traz um benefício de curto prazo, mas no longo prazo ele vai trazer muito mais problemas do que soluções. Coisas que para a pessoa que tem um pouquinho de estudo, às vezes é muito óbvio. Só que eu acho incrível como para a maioria das pessoas não é. Gabriel havia comentado isso, eu não sei em que vídeo foi. Olha, eu fiz uma pesquisa muito rápida esses dias, porque a minha irmã fez um teste de QI, e o QI dela tinha dado 140 pontos. Uhum. E aí eu fui pesquisar, pode ser que esses dados estejam errados, porque eu não conferi em outras fontes, entendeu? Eu só peguei ali a informação mais rápida que eu consegui naquele momento, que o QI médio do brasileiro estava de 87 pontos, e aí eu me lembrei que tu tinha falado do negócio aí do macaco, aí eu digo, não, rapaz, eu vou pesquisar aqui de novo. Pode ser que esses dados estejam errados, porque eu não conferi em outras fontes. Mas dizia que o QI do chimpanzé estava de 90 pontos. Aí eu digo, peraí. QI maior, realmente. O QI médio do brasileiro está de 87 pontos, o QI do macaco pode chegar a 90 pontos, então quer dizer que o brasileiro médio está sendo inferior a um animal, pô? Olha, então o que eu posso dizer com isso? A gente está falando aqui de legitimidade do poder estatal. No princípio,
as pessoas entendiam muito mais que o poder do Estado ele é um poder muito mais militar. Ele seria, a princípio, uma coisa muito mais voltada para garantir a segurança, a proteção dos cidadãos, garantir o cumprimento das leis e a proteção do território. Era basicamente isso daí. Principalmente depois da Revolução Francesa, o poder estatal ele se expandiu para tantas áreas diferentes que hoje se torna um negócio quase que inabarcável para a maioria das pessoas. Eu vou dizer, eu mesmo não sei até qual é que é a dimensão do poder estatal. Muitas vezes a gente se sente dentro do Big Brother. O Big Brother, inclusive, que é inspirado no livro do George Orwell, 1984, onde você tem o governo, o Estado, com uma espécie de onisciência, e é representado pelo grande irmão, o Big Brother, né, que ele consegue ver tudo, ele ouve tudo, ele vê absolutamente, ele acompanha toda a sua vida. Então, a gente está nesse tipo de situação. Uhum. Realmente, Guilherme, quando você fala sobre esse assunto aí da participação exorbitante do Estado no mundo inteiro, assim, na sociedade de modo geral, é um ponto bem interessante a gente abordar, porque assim, a gente sabe que essa ideia, para a maioria das pessoas, acaba sendo uma coisa positiva. Vamos analisar aqui na visão do brasileiro médio, tentar ver aqui de uma perspectiva mais leiga. O Estado participa na educação, eu terei educação de graça. O Estado participa na saúde, eu terei saúde de graça, entre aspas, muito entre aspas. O Estado vai me garantir a aposentadoria? De graça? Ele vai garantir a aposentadoria. Pois é. Qual é o problema dessa visão? É porque, assim, a gente sabe que quanto mais você tem de responsabilidades, mais chance você tem de não conseguir cumprir. O Brasil é um país de proporções continentais. Mais de 200 milhões de pessoas. Então, analisemos o seguinte. O Estado, quando ele é mínimo, é melhor que ele seja mínimo, tenha um mínimo de funções e que consiga abarcar tudo em um país de proporções tão gigantescas, tão estratosféricas, com uma população tão ampla, do que, por exemplo, ele estender suas raízes tão profundamente em tantas áreas da economia, da saúde, educação, previdência social, e acabar não conseguindo dar conta de tudo. O que nós vemos atualmente no Brasil, por exemplo, tem educação pública? Sim, sucateada. Tem Sim. Saúde pública? Tem, sucateada. E outro ponto, por exemplo, quando você tinha falado que nós vivemos tipo um Big Brother social, é porque, por exemplo, o Estado ele participa tanto que às vezes isso impõe limites, até mesmo uma pessoa que tem uma condição financeira mais elevada e que trabalha, ou pelo menos que necessita da rede privada, porque o Estado vai interferir na rede privada. Vai. Por exemplo, se uma pessoa que tem dinheiro, sei lá, uma pessoa que é rica, ela precisa fazer uma cirurgia de transplante de órgãos, para que seja realizada essa transferência de órgão, é necessário que tenha autorização do SUS. Até porque o SUS ele comanda todo o sistema de saúde, de modo geral, entendeu? Precisa ter autorização da Anvisa. Então, assim, é uma situação que é muito complicada porque a gente, como eu tinha falado, da visão do brasileiro médio, da visão mais leiga, quando você analisa tão profundamente, parece ser bom. O Estado participativo, o Estado democrático de direito, que assegura a população mais pobre. Só que aí o problema é porque quando você analisa de modo mais preciso, essa abordagem que o Estado tem de ser muito participativo, de ser mais interventor, não serve de muita coisa, porque aí outras áreas que poderiam ser simplificadas e poderiam ser beneficiadas, o Estado poderia tratar com mais precisão, Sim. acaba sucateando. E é uma coisa, olha, que normalmente é um ponto que vem sendo colocado sempre em questão para aquelas pessoas que idealizam a Constituição americana. Eu sou longe de idealizar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um negócio assim que a gente analisa, tem vários defeitos sobre vários pontos de vista, inclusive o Brasil é superior aos Estados Unidos em alguns pontos muito específicos, né? Na verdade, em várias questões. Mas se a gente para pensar sobre o argumento dessas pessoas, que eles dizem, olha, é muito mais vantajoso que você tenha uma Constituição pequenininha, que você tenha poucas leis e que essas leis sejam garantidas, do que você ter uma carrada de lei e não ter garantia de porcaria nenhuma. Então, eu gostaria de escutar de tu, Gabriel, tu que tem mais propriedade para falar disso, qual é que é a tua visão a respeito desse ponto? E se tu não acha também, por exemplo, que essa Constituição tão grande, toda essa legislação tão, como é que eu posso dizer, tão gorda que tem aqui no Brasil, ela não serve muito mais para aumentar a influência do Estado, para aumentar muito mais a dependência das pessoas do Estado, para aumentar muito mais o poder dos políticos, dos burocratas, do que realmente para ajudar a população. Pronto, é realmente interessante, porque assim, vamos analisar a situação.
A nossa Constituição Federal, atualmente vigente, é a Constituição de, se não me engano, se não me falha, a memória seria 5 de outubro de 1988. 88 eu não lembrava, só não lembrava exatamente. 5 de outubro, se eu não me engano. Pronto. Essa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã porque ela garante muitas coisas. Só que quando a gente analisa a prática, nós percebemos que, na realidade, nem tudo que está ali se cumpre. Então começa o primeiro problema, porque é uma Constituição que ela surgiu em um período pós-ditadura militar, pós-85. Então, realmente, tinha aquele receio de que, se fosse uma Constituição mais simplificada, uma Constituição mais sintética, o que aconteceu no passado poderia voltar a acontecer. Toda aquela repressão, perseguição política. Então, eles preferiram colocar o máximo de garantias dentro do texto constitucional, da Magna Carta, a carta mais importante do país, o documento jurídico de maior relevância, para evitar que fenômenos como a ditadura militar, de 64 a 85, voltassem a acontecer. Só que aí qual é o problema? Quando nós analisamos a prática, a maioria das coisas que está na Constituição não acontece plenamente. Nem todo mundo tem acesso à educação. E os que têm acesso à educação pública vivem uma educação sucateada, entendeu? Então, como a gente falava, o Estado ele participa tanto, e nessa tentativa desesperada de devorar tudo, de enraizar, colocar suas raízes, suas patas em tudo, em todos os setores da economia, da sociedade de modo geral, acaba criando espécies de sistemas que eles são estatizados, mas que eles não conseguem suprir a necessidade da população. Pelo menos não há necessidade, uma necessidade digna, digamos assim, não consegue suprir de uma maneira digna. E aí, Guilherme, a gente analisa outra situação. Por exemplo, a Constituição, ela descreve os direitos e garantias individuais, os direitos fundamentais do ser humano. Vamos pensar no seguinte ponto. Quanto mais garantias tem no texto constitucional, significa que mais chances a sociedade tem de ter inconstitucionalidade. Por exemplo, se na Constituição tem dizendo que o direito à vida é um direito fundamental, se eu tiro a vida de alguém, eu estou cometendo uma inconstitucionalidade, eu estou ferindo a Constituição. E quando acontece um ferimento à Constituição, leva para o Judiciário, vai para a STF, por exemplo. E aí nós já entramos em outro ponto que, por exemplo, pelo fato da nossa Constituição ela ser muito ampla, ela ser muito extensa, isso gera justamente outro problema, que no caso é o exaurimento, é a saturação do setor judiciário. Hoje nós temos tantos processos judiciais no país, o nosso sistema judiciário, inclusive, é um dos mais caros do mundo. Para tu ter ideia, eu não confirmei essa informação, mas eu tinha visto de algum parlamentar falando. O sistema judiciário brasileiro inteiro, somando todos os seus gastos, tem um orçamento, custa para o bolso do contribuinte, do colaborador, mais caro do que todos os gastos da família real britânica. Entendeu? Então, assim, é um sistema caro, é um sistema que é lento, que é ineficiente, e é justamente um dos fatores, ignorar os outros fatores humanos e tal, um dos fatores responsáveis é justamente a Constituição extensa. Porque se eu tenho uma Constituição que tem muitas garantias, na realidade, tem mais chance das pessoas violarem essas garantias e ocorrer algum problema judiciário, e aquilo dali acaba sendo levado para o judiciário, né, para o STF, por exemplo. Pois é, queria tratar num ponto aqui, eu sei que estou tangenciando um pouco aqui a situação, mas são problemas que eles vão se aglomerando como uma bola de neve. A gente junta aqui o fato de que a política em si, ela é reflexo da cultura, e aí você tem vários políticos, pessoas que são eleitas, que não são pessoas nem um pouco capacitadas para poder administrar, quem dirá uma bodega, quanto mais uma cidade, um estado, um país, e aí a pessoa com esse tipo de problema, como o Gabriel mencionou, problemas relacionados à educação, problemas relacionados ao sistema judiciário, normalmente o que ela vai acabar pensando? Às vezes é vigarice mesmo, mas muitas vezes eu acredito que realmente muitas vezes é porque a pessoa não consegue pensar em uma solução melhor. Injeta mais dinheiro, bota ali mais 1% do PIB, bota mais 2% do PIB. Não vamos nos preocupar aqui, por exemplo, na questão da educação, não vamos nos preocupar em nos educar para tentar educar outra pessoa. Não vamos nos preocupar com o que é que está sendo transmitido para os alunos. Não vamos nos preocupar em como que a gente faz para melhorar a parte da transmissão do ensino em si. Não, a gente coloca mais dinheiro. Vamos esperar que a questão... Aquele negócio que diria o Olavo de Carvalho. O brasileiro ele é altamente viciado no culto a Mamon. E se amor ao dinheiro enriquecesse alguém, todo brasileiro seria rico. Porque a pessoa ela não acredita nem em Deus, mas ela acredita que no momento que ela tiver dinheiro, todos os problemas da vida dela vão se resolver magicamente. Então, assim,
muitas vezes o que acontece? Você acaba engordando muito mais. Aí o Gabriel havia citado a questão do sistema judiciário. Vira e mexe, a gente acaba vendo que o Gabriel Acadêmico de direito. acadêmico de direito, né, que pode me confirmar. Vira e mexe, a gente acaba vendo uma ou outra reforma que é feita para poder fazer aumentar um pouco mais o salário de juízes, aumentar um pouco mais o Congresso Nacional, principalmente, os parlamentares. Exatamente. E aí tu pensa assim, por exemplo, cara, é um ponto. Não, realmente, essas pessoas aqui trabalham demais, são pessoas que tiveram que estudar muito para estar aqui nesse posto. Eu acho é justo que essas pessoas tenham um bom salário. É justo que essas pessoas tenham um bom salário. Inclusive, eu espero muito que você indique e faça um bom trabalho. Né? Realmente, mas aí tu pensa, cara, no ponto de vista do sistema judiciário em si, se tão somente os funcionários estiverem recebendo mais, um pouco mais, esses problemas eles vão sumir, o congestionamento do sistema judiciário vai sumir magicamente simplesmente porque os funcionários eles estão recebendo mais. Isso é a única coisa que é suficiente. E por que eu digo também que muitas vezes isso é vigarice? Cara, o sistema burocrático do Brasil, principalmente do Brasil, que é um país de dimensão continental, é gigantesco. Ele é gigantesco e olha, se a gente fala aqui do sistema judiciário em si, o quanto que não é vantajoso tu ter um sistema judiciário do teu lado, pô. Tu sendo político, por exemplo. O quanto que isso não é vantajoso, entendeu? Realmente. Aí, Guilherme, você tinha falado sobre alguns pontos, por exemplo, que eu achei bem interessante, sobre essa pauta que você tinha abordado, de que muitas pessoas ainda têm essa visão leiga de que, para resolver um problema, basta injetar dinheiro na economia. Como diria, não sei se você chegou a ver, uma fala daquela cantora Ludmilla, ela estava dizendo assim, não, sinceramente, assim, a competência mínima, dizendo que para resolver o problema bastava produzir mais dinheiro. Falando em suas palavras, como ela tinha dito. Bastava gerar inflação. Era só pedir, de acordo com suas palavras, mandar a máquina de fazer dinheiro fazer mais dinheiro. Assim que se resolve. Como se não houvesse inflação, desvalorização da moeda, enfim. Mas qual é a questão? Essa estratégia que você tinha falado, de injetar dinheiro na economia, é uma estratégia que ela é muito maliciosa. Sabe por quê? Porque, assim, a pessoa que toma essa medida, ela sabe que está lascando o país. Ela sabe. Ela tem noção. Até porque, assim, geralmente, a pessoa que está ali no poder, que tem a capacidade de mandar a máquina de dinheiro fazer mais dinheiro, de produzir mais dinheiro na economia, a pessoa tem o mínimo de noção dos impactos que isso vai causar. Se ela não souber, se ela não tiver noção de nada, é muito difícil ela estar no cargo que ela está. Enfim, por que ela faz isso? Por que é uma medida maliciosa? Porque a pessoa que toma essa medida, essa atitude, ela sabe os impactos que isso vai causar na economia. Mas o brasileiro médio, a população básica, a maioria massa de manobra, que vê aquela situação ali, ela acha que é tudo benefício. Olha, eu estou ganhando dinheiro do Estado, eu estou recebendo benefício, eu estou recebendo programa isso, programa aquilo, cota isso, cota aquilo, sendo que não tem uma visão a longo prazo. Quais são os impactos que isso vai causar? Por exemplo, o Brasil, até mesmo um indivíduo, uma pessoa física pode fazer isso. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, não é obrigado você pagar no momento. Você pode ter prazos bem extensos, você pode pagar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. São prazos bem estendidos. O mesmo funciona para um país. Quando um país não tem verba suficiente para pagar suas dívidas internas, ele vai recorrer a outros, que é aí que nós criamos a dívida externa. E aí, quanto mais programas sociais, quanto mais intervenção inflada do Estado na economia, na saúde, na educação geral, aí a dívida externa aumenta cada vez mais. E aí, olha a sagacidade, olha a astúcia. O parlamentar, o representante político, que toma essas medidas, ele acaba sendo visto pela maioria da população como um líder, de um modo geral é populista, mas como um líder carismático. Nossa, esse líder aí, olha, ele está gerando empregos, está melhorando a educação, a saúde, dando benefício isso e aquilo, benefício gás, sei lá, benefício cargo, alguma coisa. Dá muitos benefícios e aumenta a dívida externa. Isso o brasileiro não sente naquele momento. Mas, sei lá, 2, 3 anos depois, quando aquele representante político perdeu seu mandato, cai fora da política e entrar o outro, aí que bate a crise econômica no país e a população vai culpar aquele representante pela crise que o outro gerou. É verdade, isso acontece muito. Ou então, utilizando um vocabulário mais simples, é como se fosse, por exemplo, você gera uma bomba aqui e joga no colo de outra pessoa. Entendeu? Aí a outra pessoa fica recebendo a culpa pela inflação, pela crise econômica, de modo geral, sendo que não foi aquela pessoa que gerou. Foi uma dívida iniciada há muito tempo, mas que o prazo venceu no mandato dela. Né? Então, realmente tem esse problema. Como lição final, gente, eu deixo aqui para vocês um lembrete, de modo geral, uma reflexão de que você tente pensar de uma maneira minimamente crítica
sobre as decisões que um político propõe, para que você não seja simplesmente uma massa de manobra que acaba aplaudindo, que acaba homenageando o parlamentar que não tem qualquer projeto de governo. Gente, um parlamentar que a única medida que ele faz é simplesmente injetar dinheiro na economia, sem analisar toda a questão infraestrutural, sem analisar, por exemplo, toda a questão mais orgânica da situação, simplesmente joga economia, joga benefício social, joga programa de saúde, sem analisar toda a questão estrutural, crônica por trás. Nesse caso, a gente já consegue perceber que tem diversos problemas que vão ser acarretados. Mas tente analisar, quando um político lhe prometer alguma coisa, prometer para o povo brasileiro, de onde que ele vai fazer aquilo, como ele vai fazer aquilo. Por quê? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguma coisa tem que se transformar para gerar outra. Por exemplo, uma vez até um professor meu citou em sala de aula sobre a história lá do Lula, a promessa da picanha, né? A picanha prometida. Picanha que é uma metáfora. Pois é, até meu Lula disse no podcast que não teria picanha, seria um pastel de caju, bife de soja, né? Pronto, mas enfim, por que eu digo essa questão por que eu digo sobre essa questão da picanha? Porque assim, muita gente acabou se comprando pela ideia da picanha. Nossa, eu sou um brasileiro, tenho um baixo poder aquisitivo, sou pobre, eu não tenho como comprar picanha. O poder executivo está me prometendo picanha, prometendo uma melhor condição de vida, mas deixa eu analisar da seguinte maneira: como isso será realizado? De onde que vai sair a verba para comprar picanha, entendeu? Macho, tu tá falando de uma coisa aí, cara. Eu acho que isso daí já é até um. Como é que eu posso dizer? Já é uma promessa que é um pouco mais digna, porque teve um certo político aqui da nossa cidade, eu não vou dizer aqui quem é, tem muita pessoa aqui que acompanha a gente que nem da nossa cidade aqui é, mas que ele já havia prometido. Nossa cidade é uma cidade que vive muito do setor pesqueiro. A pesca é uma parte muito fundamental da nossa economia. Opa. A economia da nossa cidade vive muito do setor pesqueiro. E havia, num determinado momento, teve um problema aqui, porque estava tendo pouca lagosta. Os pescadores não estavam conseguindo pescar lagosta da quantidade que precisava. Então, o político, estava na época de campanha, ele disse que um dos projetos dele seria trazer lagosta de volta, entendeu? Aí as pessoas começaram a votar nele porque acreditaram que magicamente foi isso que aconteceu, cara. Isso realmente aconteceu. Então, assim, o negócio da picanha, eu acho que a pessoa que acreditou nisso daí, ela deve ter meio ponto de QI a mais do que o elemento que acreditou no negócio da lagosta. Mas ainda, de modo geral, menos que o do macaco. Ainda menos que o do macaco. Pronto, gente, a lição final aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar. Caso tenha alguma crítica construtiva ou então uma sugestão para os próximos vídeos, não esqueça de clicar no sininho das notificações para você receber as próximas recomendações, as nossas próximas notificações de vídeos. E, de modo geral, não confie em promessa de político sem vergonha, porque não existe nem lagosta nem picanha infinita. Tchau, tchau, até a próxima. Exatamente.